Boa tarde. Boa tarde, turma do sexto ano. Boa tarde, turma do sexto ano. Professor Arilson, lição de Geografia. Vamos dar início aí, tá? A primeira videoaula, tá? Quero que vocês me compreendam, porque eu não tenho muita habilidade com esse tipo de aula, não tenho equipamentos para fazer edição, sabe? Então eu estou um pouco fora aí do contexto, mas eu vou me esforçar para fazer uma coisinha bacana aí para vocês, tá? O tema da aula vai ser geologia, o subtema deriva dos continentes e tectônica de placas, tá? Me desculpem aí o erro no acento aí, eu nem vi na hora que eu montei o slide, tá? É tectônica de placas. Vamos lá. Deixa eu passar aqui. Essa, essa primeira teoria que nós vamos ver chama-se deriva continental ou deriva dos continentes. Ela foi desenvolvida pelo cientista Alfred Wegener, como está mostrando na foto aí, tá? Ele desenvolveu a sua teoria, né, explicando que o atual cenário continental que nós estamos acostumados a ver nem sempre foi desta maneira, né? Ele, ele fazendo algumas análises morfológicas, geológicas, paleontológicas, ele chegou à seguinte conclusão: que todos os continentes, todas as terras emersas existentes hoje, um dia elas estavam juntas, formando um só continente, que ele denominou de Pangeia, como aí o mapinha está nos mostrando, né? Então, como que ele chegou a essa conclusão? Ele pegou um planisfério, recortou as terras emersas e montou feito um quebra-cabeça. E ele reparou que as bordas continentais se encaixavam perfeitamente. Daí, ele chegou à conclusão de que os continentes um dia já foram todos juntos, formando apenas um. Consequentemente, né, os oceanos também formavam uma única massa líquida, que ele denominou de Pantalassa. Pois bem, aí veio, aí veio a tal separação, né? Primeiro se dividiu em duas partes, que ele chamou de Gudiana e Laurásia, e posteriormente a ruptura veio aumentando e fragmentando aí essa massa em mais partes até chegar no cenário atual que nós temos. Mas a sua teoria, a sua teoria, ela teve que ser explicada, né? Então ele, primeiramente, depois de verificar os encaixes das bordas continentais, como o slide está nos mostrando aí, ó, a América do Sul e a África,
Você repara que o contorno é perfeito, né? Depois que ele verificou, né, verificou as bordas continentais similares, ele fez uma análise muito detalhada sobre a botânica e a vida animal, tá, presentes nas bordas continentais, né? E ele encontrou um grau de parentesco entre alguns animais, por exemplo, a ema na África e o avestruz no Brasil, né? Grau de parentescos de vários vegetais, né? E isso veio a reforçar a sua teoria, que até então não era aceita pela comunidade científica da época, tá? Daí, ó, mostrando, né, os animais, né, os vegetais, algumas espécies que já estavam facilitadas, tá? Mais evidências, né? As semelhanças geológicas, rochas, né? As rochas, as rochas, elas marcam uma ruptura que se encaixam perfeitamente, tá? Essa teoria de Werner, ela não foi bem aceita na ocasião, mesmo com todas essas evidências que ele nos demonstrou. A grande questão foi como que ocorreu a separação, né? E Werner, ele deu uma explicação para isso, mas essa explicação ficou vaga, né? Até hoje essa explicação não é aceita, né? Como estou mostrando agora nesse slide, né? Ele demonstrou que a ruptura se deu devido às forças da gravidade da Lua, da Terra e do Sol em cima do movimento de rotação da Terra. Essa parte que ele explica o porquê que aconteceu a separação é que deu essa instabilidade à sua teoria, né? Até hoje, até hoje a ciência tenta explicar ou tenta encontrar uma explicação sem sucesso, tá? E como não apareceu outra, nós ficamos com a de Werner, mesmo não sendo bem aceita na comunidade científica, tá? Só que a sua teoria, depois da morte dele, passou a ser investigada, estudada por vários outros cientistas. E o progresso também chegou, né? A tecnologia também chegou para ajudar o homem a desvendar muitos mistérios, né? E aí, do uso de radares, de sondas, né? O homem ele passou a investigar melhor o interior da Terra, tá? E daí nós temos a segunda teoria que foi inspirada na de Werner, chamada tectônica de placas. O que significa essa nova teoria, que é o conceito mais novo que nós temos aí a respeito do assunto. Ela diz que existem várias placas tectônicas que sustentam, né, a litosfera. Então,
abaixo da superfície, abaixo da litosfera, ficam as placas tectônicas, né? que são enormes placas que variam aí de 70 a 100 quilômetros de espessura, né? Essas placas, elas ficam apoiadas, elas ficam sobre o manto, o material magmático, né? E por serem muito pesadas e a Terra está em constante movimentação, de rotação e translação, essas placas, elas ficam se movimentando lentamente, pois elas ficam indo sobre o magma, que é um material pastoso e quente. Então essas placas ficam se movimentando o tempo todo. O tempo todo elas se movimentam e, e elas realizam dois importantes movimentos, tá? Vamos chamar de convergente e divergente. Os movimentos convergentes são quando as placas se movimentam uma contra a outra, ocasionando o choque, a batida. E divergente é quando as placas se movimentam se afastando uma da outra, tá? Um bom exemplo é entre a costa do Brasil e a costa africana, né? A placa que o Brasil situa-se, ela se chama sul-americana, né? E a placa a qual o continente africano está sobre é a placa africana. Então essas duas placas, elas apresentam movimentos divergentes. Então elas não se tocam, elas se afastam. Segundo alguns cientistas, essa separação aí, a separação entre a costa do Brasil ou a placa sul-americana, a placa sul-americana e a africana, elas se afastam em cerca de um centímetro por ano. Isso para a gente é muito bom. É muito bom porque se a nossa placa se movimentasse convergentemente com a placa africana, elas iriam estar se chocando o tempo todo e nós sofreríamos abalos sísmicos bem fortes o tempo todo, né? Então nós teríamos aqui muitos terremotos, tá? Mas eu vou deixar os terremotos para uma segunda aula. Então, a nossa placa se movimenta divergentemente com a placa africana, tá? Lá, lá na Ásia, né? Aqui, ó, aqui é um exemplo de um movimento divergente, ó. Uma vai para um lado, a outra vai para o outro, tá? E aí a abertura existente entre elas só vai aumentando. Lá na Ásia, né, nós temos uma região chamada de Círculo de Fogo do Pacífico. O que seria isso? É o encontro de 5 ou 6 placas tectônicas que apresentam movimentos convergentes, ou seja, elas flutuam uma contra a outra, se chocando o tempo inteiro, né? Provocando muita instabilidade tectônica na região. Daí o nome Círculo de Fogo do Pacífico, né?
porque nessa região se encontra cerca de 90% dos vulcões ativos existentes e a região que apresenta o maior número de terremotos e abalos do mundo, né? Essa região apresenta essa instabilidade tectônica devido ao relevo ser moderno, o relevo ser de dobramentos modernos, que são os mais novos, portanto, são os mais altos, as mais elevadas cadeias montanhosas, né, que formam as regiões vulcânicas da Terra. Esse movimento convergente, né, esse movimento convergente, que eu vou botar aqui para vocês verem agora, aqui, ó. Esse movimento, ele ocorre também de forma muito lenta, mas como as placas são muito pesadas, espessas, né, a ocorrência desses choques libera muita energia e essa energia se propaga pelas rochas, provocando os agentes formadores do relevo, o vulcanismo e o tectonismo. Voltando aqui um pouquinho para o Brasil, a placa sul-americana a qual nós estamos sobre, né, ela também faz parte de um processo de choque. Ela se choca muito com a placa Nazca ou a norte-americana, ocasionando os terremotos que nós temos aqui na América, né? E esses terremotos, eles são muito fortes, principalmente nos países andinos, que ficam ali sobre a Cordilheira dos Andes. E, e essa energia, né, ela não chega até o Brasil devido chega, vamos dizer que não chega, mas ela chega ao Brasil de forma muito suave, né, devido à distância do ponto onde ocorre o choque até aonde nós estamos situados, né? Pois bem, deixa eu passar aqui o slide. Só um minuto, gente, que meu telefone deu uma travada agora. Então, essa foi a explicação bem, bem tranquila aí do que são as placas tectônicas, né? E nesse slide agora, dá para a gente ter uma visão de como é o interior do nosso planeta, abaixo da litosfera, né? Aí tem as principais placas tectônicas, tá? Como eu falei, ali, a sul-americana, onde nós estamos. Vocês reparem que nos limites, nos limites, nos limites das placas, tem setinhas, né, que indicam a direção que elas se movimentam, né? Reparem ali, ó, onde tem a placa do Pacífico, a Indo-Australiana, Euroasiática, a Arábica e a Iraniana. Essa região aí é que eu digo que é o círculo de fogo do Pacífico, tá? Eu vou marcar aqui para vocês, olha, ó, aqui e aqui, né? Lembrando que a Terra é um globo,
terrestre, a Terra não é um plano. Então, se você dobrar esse mapa, vocês vão ver que a placa do Pacífico, né, que tem aqui, olha, ó, a placa do Pacífico é uma só. Se eu dobrar, eu vou encostar essas duas partes, formando um globo. E é por isso que eu digo círculo de fogo, porque essa região forma praticamente um círculo, tá? O restante, nós só vamos ter instabilidade tectônica, tá? Ali entre a placa africana e a euroasiática. Por isso que a Itália ainda apresenta uma instabilidade tectônica muito ativa, né? Já os países europeus que estão mais ao norte e a oeste já não apresentam aí essa instabilidade tectônica, tá? Essa, essa configuração atual, né, não é a definitiva, tá? Segundo a teoria da deriva continental, né, as massas emersas ainda estão se movimentando, tá? Daqui, daqui a alguns milhões de anos, né, a Terra não terá essa configuração que está aí. Muita coisa já terá sido alterada, tá? Mas são movimentos muito pequenos, lentos, imperceptíveis para a gente, assim como a rotação e a translação, né? É importante falar, para a gente encerrar aqui esse vídeo, né? É que o homem ele consegue fazer uma leitura do interior da Terra utilizando aí aparelhos ultramodernos, né? Sensores. Existe um aparelhinho que ele mede as vibrações do interior da Terra, que agora me fugiu o nome, né? O, radares, satélites. O homem ele não consegue chegar até o interior da Terra devido às altas temperaturas, né? Mas através desses equipamentos, né, ele consegue fazer essa leitura do fundo do interior da Terra. Assim como ele descobre os poços de petróleo sem nunca ter ido lá, né? A técnica é a mesma, né? Então, essa teoria, ela é aceita pela comunidade científica, né? Não, já foi comprovada aí a movimentação das placas, tá? E eu quero deixar para vocês, tá? Um exercício, né? Essa aula, essa aula, ela compreende da página 5 até a página 10 da nossa apostila, tá? 5 até a 10. E eu vou deixar para vocês fazerem, né, os exercícios das páginas 9 e 10, né, como atividade de aula. Vocês vão fazer. E eu vou entrar na live, né, no horário que a coordenação marcar, né, hoje mesmo. Né, eu vou entrar na live para a gente corrigir esses exercícios, né, retirar possíveis dúvidas, tá ok? Eu, eu dividi a matéria para não ficar muita informação, né, a cada vídeo aula. Então, na próxima semana nós vamos ver
os agentes externos. Tá? Na aula passada, que vocês receberam, né, eu falei sobre o interior da Terra, né, a divisão do nosso planeta em camadas internas, litosfera, manto e núcleo. Né? A litosfera é a parte da Terra onde o magma já se consolidou, né? É onde nós vivemos, habitamos, retiramos nossos recursos. Tá? O manto é um material pastoso, aquele material que é expelido pelos vulcões, que nós vamos chamar de magma, né? Vamos chamar de magma. E o núcleo da Terra, né? O núcleo da Terra, que ainda apresenta as características da nossa formação, né? Ele é formado por níquel e ferro, tanto é que nós também podemos chamar de NIF. Então, se vocês tiverem também alguma dúvida dessa aula passada, né, vocês também vão poder retirar dúvidas durante a live, tá? A, a minha live, então, eu vou compreender do início da apostila até a página 10. Eu peço que vocês anotem as possíveis dúvidas, né, na apostila mesmo. Marque lá, ó, não entendi. Você pode explicar aqui para quando a gente começar, né, para a gente ser bem diretos em cima dos pontos que vocês estão com dúvidas, porque, se não me engano, eu vou ter meia hora, né? Então, é preciso que, que nós tenhamos aí os focos, tá? Que vocês querem que eu explique mais uma vez, ok? Gente, estou acabando aqui esse vídeo. Eu, eu não estou aparecendo nele, né? Porque eu acho mais interessante mostrar aí os slides, né? Para representar o que eu estou falando, tá? E prometo que eu vou melhorar a cada semana aí, né? Para ver se eu consigo fazer um vídeo melhor, tá? Espero que todos estejam bem, tá? Fiquem em paz, assistam aí a essa videoaula aí com tranquilidade, não saiam de casa, né? Nós temos que nos cuidar e vamos torcer para que esse momento passe logo, para que a gente possa estar de volta aí nas salas de aulas, né? Que é o que nós queremos, né? Voltar à normalidade. Ok, gente? Já deixei. Eu, eu vou mandar o link desse vídeo e o link da videoaula para coordenação e ela vai disponibilizar para vocês aí, tá? Essa parte aí quem faz é a coordenação, tá? Não somos nós. Tá ok? Então, eu vou encerrando aqui, tá? Um bom dia para vocês.